Olá, você vai ver nesta edição. TCE realiza a sessão ordinária nesta terça-feira. Servidores passam por capacitação sobre nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vereador de Várzea Grande é condenado a devolver cerca de R$100 mil aos cofres públicos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira a sessão ordinária. Há previsão de análise e julgamento de cerca de 50 processos. Confira os destaques. Entre os processos que constam na pauta desta terça-feira estão levantamentos envolvendo o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso para identificar áreas de risco e selecionar estratégias de controle, Governo de Mato Grosso para avaliar os programas de parcerias público-privadas no Estado e nos municípios e Tribunal de Contas, que teve como objetivo analisar os contratos de terceirização. Além disso, um levantamento foi realizado nos 141 municípios mato-grossenses para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos nas atividades relacionadas à gestão financeira dos municípios. Os conselheiros irão apreciar também 3 monitoramentos realizados para verificar o cumprimento de acórdãos. Os interessados são as prefeituras de Várzea Grande, Alta Floresta e Lambari do Oeste. Outras 4 representações com pedidos de medidas cautelares para apurar supostas irregularidades em pregão presencial envolvem as prefeituras de Sapezal, Alto Araguaia, Alto Taquari, Juruena, Santa Rita do Trivelato, Porto Estrela, Dom Aquino, Novo São Joaquim, Vila Rica, Jauru, Campos de Julho e Câmara de Cuiabá. Na sessão anterior, o conselheiro interino Moisés Maciel pediu vista do processo de análise das contas anuais de governo da Prefeitura de Pedra Preta, referentes ao ano de 2016. Consultas, embargos de declaração e tomadas de contas também integram a pauta de julgamento. Os detalhes de todos os processos você pode conferir no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu localizado no lado esquerdo do site Sessão Plenária, depois clicando em Pauta de Julgamento Presencial. Auditores e técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso receberam capacitação sobre os impactos da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Entre os pontos abordados, destaque para os temas segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do dinheiro público. Veja os detalhes. Desde a entrada em vigor da nova lei de instrução às normas do direito brasileiro em 2018, que dispõe sobre a segurança jurídica e a eficiência nas relações entre o Estado e sociedade, mudanças afetaram a atuação dos órgãos de controle. Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso receberam capacitação sobre o assunto. Tem um dos dispositivos, que é o artigo 20 e 21, que manda que as decisões do controle tenham um viés consequencialista. Ou seja, quando você tomar uma decisão, você der uma decisão no âmbito do controle, você tem que pensar quais as consequências que essa decisão vai ter. Por exemplo, você manda suspender o contrato de lixo, e aí o município vai ficar sem coleta de lixo, então você tem que tentar motivar a sua decisão buscando esses aspectos de consequencialismo. A lei impõe parâmetros mais precisos sobre as decisões na esfera do controle externo. No curso, com duração de 8 horas, foram desenvolvidas atividades colocando em debate posicionamentos dos participantes diante de casos específicos. Traz uma aula de reflexão sobre decisões atuais dos tribunais, como essa concepção começa a se escrever, em quais as decisões elas deixam de só estar no campo abstrato, mas também levar em consideração uma série de nuances e contornos existentes na administração pública. Essas alterações nas normas do direito têm proporcionado a inovação por meio de dispositivos legais, com a proposta de transformar a responsabilização estatal por meio de esferas controladora e judicial. É importante que se perceba quais os limites
de decisão de cada órgão para que a segurança jurídica seja estabelecida de forma mais clara. Além disso, a lei diz que você deve ter súmulas, você deve também fazer acordos de conduta com o particular, no sentido de ter uma administração mais consensual e não somente naquela ideia mais antiga de supremacia do poder público em relação ao particular. O TCE determinou que o ex-presidente da Câmara de Várzea Grande devolva cerca de R$120 mil aos cofres públicos. Entendo por quê. Essa determinação imposta ao ex-presidente da Câmara de Várzea Grande, o vereador Benedito Francisco Curvo, consta no julgamento pela irregularidade das contas anuais de 2017 do Legislativo Municipal, quando foram constatadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. A restituição de R$ 120.200 foi determinada em função do pagamento irregular de verba indenizatória de gabinete de presidente em 2017, no valor de pouco mais de R$10 mil ao mês. Por conta disso, o ex-gestor também foi multado em 10% sobre o valor do dano. Ressalto que, em relação ao pagamento de verba indenizatória a vereadores, este possui amparo na Constituição Federal e na Resolução de Consulta 29/2011 deste Tribunal. Porém, a criação de verba indenizatória para gabinetes fere os artigos 37, caput da Constituição Federal de 88 e o artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como contraria o enunciado 2.6 do Acórdão 510 de 2016 deste Tribunal Pleno, da relatoria do digno conselheiro Luiz Henrique Lima, conforme o boletim de jurisprudência deste tribunal. O ex-presidente ainda recebeu multas que somam 58 PFs por conta de outras irregularidades, como o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte, no valor de quase R$ 57 mil, além dos pagamentos de verbas remuneratórias sem previsão legal e da não realização de concurso público. A relatora desse processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, também identificou outras irregularidades ligadas à gestão patrimonial, despesas, controle interno e contabilidade de contrato, que culminaram na aplicação de multas que somam 84 PFs aos responsáveis. A relatora também estabeleceu diversos prazos à atual gestão da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, por meio de recomendações e determinações. E ainda determinou a instauração de 3 tomadas de contas ordinárias para apurar possíveis danos ao erário, ligados a 2 contratos e uma ata de registro de preços de um pregão presencial, todos de 2017. Uma cópia desse processo ainda será encaminhada ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas que o órgão julgar cabíveis. A gente encerra essa edição fazendo um alerta aos gestores municipais. Dia 30, quinta-feira, é o prazo final para o envio ao TCE do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019. As informações são necessárias para o acompanhamento da execução orçamentária e do cumprimento dos limites e metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de enviar ao TCE, essas informações devem ser publicadas em um diário oficial e no portal Transparência dos Municípios. A ausência de publicação, assim como o não encaminhamento ao TCE e à Secretaria do Tesouro Nacional, serão objeto de representação de natureza interna para a responsabilização dos gestores, podendo ser aplicada multa de até 30% do subsídio anual do prefeito municipal. Mais informações sobre esse e outros assuntos você encontra no portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso, no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!